Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, teus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo e o teu coração sedento e faminto pela palavra do Senhor, porque Deus é justiça, juízo e amor. Que Ele possa nesse dia de hoje abençoar a tua entrada, a tua saída, teu sentar e teu levantar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu recado. Deixe o seu like, compartilhe, comente e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito, o nosso objetivo, fazer o ID do Senhor. Porque na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso objetivo. Falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, e eu vou ler a partir do versículo 1 a seguir, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizestes isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz, filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó,
e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus Adão, a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Louvado seja a palavra do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Esse texto, ele vem nos relatando a queda, como sucedeu, quais foram as implicações, quais foram os problemas causados por conta da desobediência do ser humano e as causas por que ocorreu a queda do homem. Porque o homem tinha tudo. O homem tinha sabedoria, o homem tinha inteligência, o homem foi feito perfeito, mas quando o homem sai do propósito, daquilo para o qual ele foi feito, as coisas começam a influenciá-lo para o caminho errado. Foi o que sucedeu aqui. Quando Deus cria o homem, ele forma o jardim do Éden para que o homem habitasse no jardim do Éden. E quando Deus olha para toda a sua criação e vê que para o homem faltava uma auxiliadora, Deus forma a mulher e lhe dá essa mulher. Deus tira uma costela do lado e através do osso do homem ele cria essa mulher e entrega para o homem. E a ordem é que ela fosse auxiliadora, ajudadora, que ela estivesse com o homem em todo o propósito da sua vida, em todos os caminhos, que eles fossem aliados, companheiros, unidos para fazer aquilo que Deus havia ordenado que eles fizessem. Mas em algum momento e por algum motivo, Eva não estava ao lado de Adão e Adão não estava cuidando daquilo que Deus havia lhe entregado, da bênção que Deus havia lhe entregado. E Eva agora começa a caminhar e a andar rumo ao centro do jardim. Porque quando nós lemos o texto, nós vemos que ela olha para a árvore, da qual ela e a serpente estavam conversando, falando. E essa conversa dela com a serpente, que aqui tem a conotação, o significado de Satanás, que foi ele quem providenciou a queda do homem para poder estragar aquilo que Deus fez, para poder destruir aquilo que Deus fez, porque ele intenta, desde o princípio, ser Deus e fazer o que Deus fazia, ou destruir tudo que Deus fez, porque ele não tem o poder de criar. Jesus disse que a única coisa que ele é dono, que ele criou, que veio dele, é a mentira. Então, se ele não tem poder de criação, ele tem poder de destruição, de enganação, de usurpação. E isso ele prova aqui quando ele se chega à mulher na forma ou no corpo da serpente, porque uma coisa que nós percebemos quando o texto se inicia é que vem relatando quem era e como era a serpente. Quem era a serpente diante de todos os animais do campo. Ela era a mais astuta. E astúcia tem uma boa conotação, porém tem também o significado de malicioso, maldoso. Aquela pessoa que faz tudo em proveito próprio. Que faz tudo para que consiga o que quer. E ela chega diante de Eva, quando nós vemos as suas palavras. Por exemplo, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, quando eu comecei as primeiras leituras da Bíblia, como eu tinha o hábito de mentir, como eu tinha o pecado entranhado em minha mente, a mente cauterizada nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo, eu lia e dizia, mas foi só isso? Foi só por conta disso? E conforme o Senhor foi me libertando, me limpando, me lavando, e todas as vezes que eu leio agora, eu entendo o quanto que está escrito aqui é importante observarmos. Porque a serpente aqui, ela está
nos trazendo quem é Satanás e o que Satanás fez para destruir a obra do Senhor. Mas também ela nos revela, sabe o quê? Quando nós nos convertemos e chegamos à presença do Senhor e temos em nosso meio pessoas que fazem parte da nossa história, mas não fazem parte da obra ou da igreja do Senhor. Porque nós tínhamos uma vida desregrada, degenerada, uma vida em pecado, e temos conhecimento mundano. Então é aquelas pessoas que muitas das vezes estão conversando conosco com uma educação extraordinária, com palavras sensatas, e no meio da conversa fala assim, mas espera aí, mas ir na igreja todo dia para quê? Do dia que você entrou nessa igreja, você não sai. Toda hora você está lá. E são pessoas que às vezes têm caráter, têm índole, mas não têm conhecimento de Deus. E conseguem nos influenciar a pensar assim, não, mas realmente, toda hora para quê? Por que eu tenho que estar lá? Se nós estamos num processo de transformação, se nós estamos num processo de libertação, se nós estamos num processo de caminhada com o Senhor, isso tem um poder destrutivo tão grande de nos apartar dos propósitos que Deus tem na nossa vida, porque quando damos ouvidos àqueles que não têm entendimento, nós nos tornamos como eles, sem entendimento. E aí acabamos por fazer o que a carne quer, o que a natureza humana quer, o que o inimigo deseja. Paramos de estar no propósito, de andar no caminho, de fazer a obra do Senhor. Ah, não, eu vou hoje, mas não vou amanhã. Não, eu tenho muito o que fazer. Eu trabalho demais, então eu tenho que tirar um dia para descansar. Não, eu tenho compromissos absurdos e eu não posso me envolver com a igreja toda hora, porque não é necessidade. Tem muita gente lá. Esses são os pensamentos que são colocados em nossa mente, em nosso coração, para nos influenciar a desistir da caminhada. E parece que não tem efeito nenhum. E parece que não tem problema nenhum. E parece que tem razão. Que realmente nós estamos muito bitolados dentro da igreja. Que eu não vou ser uma pessoa que fica fazendo as coisas automaticamente, ou que eu vou ser uma pessoa que tem razão, que tem a mente aberta. Não é assim, querido. O demônio, ele sabe que a partir do momento que eu perseverar na caminhada, que eu perseverar no caminho, eu vou me afastar das trevas e eu vou ser lavado e limpado pela presença do Espírito Santo e vou ser cheia ao ponto que ele não vai conseguir me tocar. Por isso, ele coloca aquelas pessoas que nós respeitamos, aquelas pessoas que nós conhecemos, que nos influenciam a desistir, a parar, a não fazer tanto. Tá lá, tudo bem, você vai lá uma vez ou outra no mês e escuta a palavra, isso é muito bom, eu também sou simpatizante. Não, querido, nós temos que ser crente, nós temos que ser convictos da nossa fé, da nossa caminhada. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que quando a serpente conversa com Eva, qual é a primeira reação dela? Olhar e ver que a árvore era boa para se comer. Significa que o desejo já estava implantado em seu coração. Ela também já tinha olhado para a árvore com desejo, com vontade. Mas, como Adão havia lhe passado, que Deus disse que não podia tocar e não podia comer, porque a consequência seria a morte, ela temeu a consequência. Ela ficou com medo do que viria depois. E quando a serpente começa a implantar dúvida de que realmente não iria acontecer, ela olha agora com desejo. E muitas das vezes nós achamos assim que quando as pessoas nos falam que nós temos que ser mais sensato, não ser tão bitolado com as coisas da igreja, não é nem de Deus, com as coisas da igreja, e que não precisa ser assim, a gente fala assim, não, ela realmente ela tem razão, não precisa não. E nós não percebemos a malignidade, a astúcia de Satanás nessas palavras. Porque o que realmente está acontecendo é que o inimigo das nossas almas está nos dizendo para que
nós não nos aproximamos do Senhor, para que nós não tenhamos intimidade com Deus. E nós não percebemos que isso é uma cilada, que isso é uma armadilha para nos impedir o crescimento na vida espiritual com Deus. E fazemos como Eva, comemos. O que aconteceu? Nada. Aparentemente, nada. As aparências enganam. Porque o homem não vê como Deus vê. Em 1 Samuel, quando Saul peca e Deus manda Samuel ungir um dos filhos de Jessé, e Jessé vai apresentando seus filhos a partir do primogênito, e Samuel olha, ele olha o quê? Ele olha a aparência, ele olha a altura, ele olha a estatura, porte físico, como o do rei Saul. E Deus diz para Samuel: olha, Samuel, não olha a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem olha aparentemente, eu olho o coração. E aquele que não tinha nenhuma característica das quais Samuel achava que deveria ser rei, é que foi escolhido para ser rei. Porque não eram as características externas, eram as características internas, era a postura dele diante do Senhor, na presença do Senhor. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi buscava o Senhor. Davi honrava o Senhor. Davi respeitava o Senhor. Davi buscava conhecimento de Deus. Ele tinha esse diferencial no meio de seus irmãos. E quando nós estudamos esse texto aqui, nós vemos que Eva, ela come. E aí ela olha que nada lhe aconteceu, nada lhe sucedeu, e ela pega o fruto já comido em suas mãos e leva diante dos olhos de Adão, que em contrapartida olha para Eva, vê o fruto, vê que ela comeu e vê que não lhe sucedeu nada, ele recebe e ele come. E aí, na resposta que ele dá para Deus, a gente sente a sua revolta com Deus. Porque quando ele responde para Deus: olha, a mulher que tu me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Ele está dizendo para Deus isso. Você não falou que ia morrer? Na hora que ela veio de lá com fruto comido, eu vi que ela estava viva, que ela estava andando, que ela estava falando, que nada sucedeu, que nada aconteceu. E eu também comi. Mas o que Adão não percebeu é que, a partir do momento que ele comeu, eles dois tiveram os olhos abertos, fisicamente. Para a maldade, para o bem e para o mal. E aquilo ali mudou a história da humanidade. Porque morava no lugar perfeito, era uma pessoa perfeita, mas a sua atitude faz com que ele perde a primazia de estar no jardim do Éden, na presença de Deus. E ele se afasta do Senhor, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E houve a queda. E o Senhor, na sua misericórdia, no seu infinito amor, ele nos dá a direção dizendo o que vai suceder. Que aqui entra a promessa do Salvador, da salvação. Que Jesus pisaria na cabeça de Satanás. Então nós temos que ter essa esperança em Cristo Jesus da nossa salvação, da nossa transformação. E você que está começando agora a caminhada com Cristo, está começando a conhecer a palavra do Senhor, andar nos caminhos do Senhor, entenda que quando Deus te resgatou, Ele tirou você do lamaçal do pecado, das obras do império e das trevas, da escuridão, da morte, e te transportou para a sua gloriosa e maravilhosa luz, e te colocou na presença dele. Só que você tem que entender que o que está escrito lá em Apocalipse, quando o Senhor diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta e me deixar entrar, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós temos a decisão de permanecer e de prevalecer. Nós temos que ter o compromisso de buscar estar no centro da vontade do Senhor e na caminhada com o Senhor. E essas frases feitas que dizem que nós não precisamos estar todo dia, para que orar demais? Por que está lendo a Bíblia toda hora? Isso é cilada do inferno, para que você não tenha conhecimento de Deus,
para que você não compreenda os caminhos do Senhor, para que você desista de permanecer na presença do Senhor, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Você não consegue servir a dois senhores. A palavra diz que ou você vai odiar um e cuidar mais do outro, porque você nunca vai fazer nada direito fazendo duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Você tem que estar na presença do Senhor, olhar os princípios da palavra, andar nos caminhos do Senhor, obedecer à direção do Senhor, buscar se encher e se esvaziar de si mesmo. Buscar permanecer com frequência na presença, na palavra, no conhecimento da verdade que cura, que salva e que liberta. Então, quando alguém chegar para você tentando te influenciar a sair, a não estar compromissado ou bitolado com a obra do Senhor, não dê ouvidos, repreenda e convide essa pessoa a estar contigo, mas não saia dos caminhos do Senhor, porque a obra que Deus começou em sua vida, Ele vai todos os dias transformar, trabalhar, e você vai caminhar, crescer e amadurecer espiritualmente na presença do Senhor. Que essa palavra hoje venha para o teu coração, para que você aprenda a permanecer e prevalecer. Esse foi o que Deus colocou em meu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado pela sua atenção. E que você continue meditando na palavra do Senhor. Permaneça, prevaleça, insista, persista, mas viva nas promessas de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, o Deus Santo e o Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixe seu like, comente, compartilhe, e você que não é inscrito, se inscreva. Nos ajude a fazer o ID, a levar a palavra que cura e que salva a toda criatura, porque nós sabemos que aquele que crê e for batizado será salvo. Fique na graça e na paz. Tenha um dia cheio da graça, da bondade e das misericórdias do Senhor. Amém?